Olá, vamos hoje ver algumas das configurações mais significativas no nosso serviço de correio eletrónico, ou seja, nos nossos e-mails. Neste vídeo não serei de certo exaustivo, não vou cobrir todas as opções possíveis, mas vamos apenas mexer naqueles aspectos que são mais relevantes para o nosso cotidiano docente ou para o nosso dia a dia enquanto membros de uma organização. Vamos apenas mexer verdadeiramente naquilo que é mais prático e naquilo que é mais útil para fazermos aquilo que cada um de nós tem que fazer com o correio eletrónico. Caberá depois a cada um dos utilizadores fazer o resto da parametrização, afinar como quiser, alterar algumas definições mais finas para modificar o seu serviço de e-mail, o seu correio eletrónico individual. Mas isso ficará ao cargo de cada um, como é óbvio. Nós, neste vídeo, tentaremos abordar uma área comum, digamos assim, como se fosse uma área comum, que corresponde a um padrão de utilização e que é comum, portanto, a uma maioria de utilizadores. Abordaremos uma área dita comum, comum à maioria dos utilizadores, que corresponde mais ou menos a um padrão, que é o padrão que faz mais sentido para um número elevado de utilizadores. Abordaremos questões como os campos para CC, o campo BCC, a questão do assunto das mensagens, a assinatura automática das nossas mensagens e certamente também a questão das listas de distribuição ou dos grupos de contactos que nós temos nos nossos serviços de correio eletrónico. A esta área comum, a esta área que é uma área comum a vários utilizadores, depois corresponderá à área particular ou à área pessoal de cada utilizador, mas essa ficará ao cuidado de cada um. As cores, a formatação, o tipo de letra, isso tem a ver com o gosto de cada um e, portanto, ficará para as definições pessoais de cada um. É bom que nós tenhamos todos consciência que no mundo informático em que vivemos neste momento, no mundo digital em que vivemos, para o comum dos utilizadores, e não estou a falar para quem é um pouco mais especialista e quem vai mais um pouco mais à frente, para o comum dos utilizadores há dois universos, dois mundos, se vocês quiserem. O mundo Google e o mundo Microsoft. Estes dois mundos são mais ou menos equiparáveis ou paralelos, porque aquilo que um tem, o outro também tem, de alguma forma, e eles são correspondentes. Veja-se, por exemplo, temos o Google Classroom e temos o Microsoft Teams. Temos o Gmail e temos o mundo Hotmail ou Outlook. Temos o Drive da Google e temos o OneDrive da Microsoft. Temos este conjunto de aplicações da Google, que são os Google Apps, e temos o Office 365 da Microsoft. Ou seja, são dois mundos mais ou menos correspondentes, mas que têm pequenas diferenças na forma de afinar estas configurações. Por isso, estes vídeos vão ser divididos em duas partes. Esta primeira parte, esta primeira introdução, é comum aos dois vídeos. E a partir de agora, deste momento para a frente, haverá uma vertente, um vídeo que é só sobre o Gmail, ou seja, sobre o mail da Google, e haverá um outro vídeo que será só sobre o mail da Microsoft, portanto em ambiente Outlook, Hotmail. Então, como já perceberam, este vídeo é o vídeo que vai abordar o mail do mundo Office, do mundo do Outlook, do Hotmail, etc. Partindo do princípio que provavelmente todos vocês têm uma conta Office 365 e que, portanto, conhecem perfeitamente esta interface que está aqui à minha volta e que é a interface que nos permite aceder aos serviços que nós temos nos nossos agrupamentos, nesta listagem que aparece aqui no lado esquerdo, nós podemos encontrar este ícone que aqui está, que é o ícone do Outlook. É o ícone que chama o programa, a interface, que trabalha o nosso correio eletrónico. E a primeira coisa a fazer é, naturalmente, chamar este programa ou esta interface para nós podermos trabalhar com o correio eletrónico do mundo da Microsoft. É o que eu vou fazer, vou clicar aqui neste iconezinho. E cá estamos nós, já no Outlook. Então,
Relativamente ao Outlook, não vale a pena estar aqui a explicar a interface, de certeza que a conhecem estas áreas e aquilo que se pode fazer. Perceber que eu posso alargar ou contrair esta coluna. Em algumas interfaces é com este botão que aqui está pequenino, noutras interfaces é com 3 traços horizontais que aparecem aqui antes de nova mensagem. Pode haver pequenas variações gráficas, pequenas alterações em termos dos ícones, mas o funcionamento é sempre o mesmo. Pronto, temos aqui esta área, não vou sequer explicar isto, faz parte já são à vontade com isto. Então, quando eu clico aqui em nova mensagem, aparece esta área para eu escrever esta mensagem. Tenho aqui o campo para, que obviamente me indica qual é o meu destinatário, para quem é que eu estou a enviar esta mensagem. Neste caso eu vou enviar isto para o aluno JPV, que é um aluno de teste que eu tenho aqui. Não existe, mas serve para eu testar uma série de coisas. E tenho aqui o comando CC. CC significa em inglês Carbon Copy, que é aquilo que nós em português chamávamos papel químico. É uma cópia a papel químico, é uma cópia integral da mensagem que eu estou a enviar para este utilizador, e essa cópia vai ser enviada para quem eu colocar aqui. Vamos supor que eu vou enviar uma mensagem para o utilizador aluno JPV e que tem conta no hotmail.com. Ele não encontra nenhum resultado nos meus contactos, mas eu quero, portanto, clico em Enter e ele vai para este endereço. Não é forçoso que o contacto já faça parte da minha lista de contactos. Eu posso a qualquer momento adicionar e mandar mensagens para contactos que não fazem parte. O encarregado de educação deste aluno vai receber, portanto, uma cópia da mensagem que eu escrever aqui para o aluno. O que é particularmente interessante é chamar a atenção para este outro campo que está aqui mais ou menos escondido, que é o campo BCC. Este BCC que aqui está também é um campo. É as iniciais do inglês Blind Carbon Copy. É possível que alguns de vocês tenham uma interface em que apareça CCO. CCO é a adaptação para português para com conhecimento oculto. Ou seja, isto significa que os destinatários que eu colocar dentro deste campo também vão receber uma cópia, porque também são CC, ou seja, têm conhecimento, mas estão ocultos, ou seja, este conhecimento é um conhecimento que é escondido dos outros, que não é um conhecimento que os outros saibam que aconteceu. Neste caso concreto, então eu vou clicar aqui em BCC e vou dizer que vou enviar uma mensagem para o DT do aluno JPV e que tem conta no outlook.com. Pronto, também não faz parte da minha listagem, como é evidente, nem sequer existe, mas faz de conta e, portanto, está aqui o endereço. Isto significa o que neste momento? Significa que a mensagem é enviada para este utilizador. Mas este utilizador, o encarregado de educação, vai ter conhecimento integral daquilo que foi enviado para o aluno. E há uma cópia que vai ser entregue ainda a este utilizador, mas este utilizador que aqui está vai estar oculto, como se estivesse tapado, como se não existisse aos olhos daquele. Ele vai receber na mesma a mensagem, mas estes dois não sabem que este vai receber. Isto pode fazer sentido em alguns casos, mas faz muito sentido quando nós estamos a enviar mensagens para um conjunto de encarregados de educação ou para um conjunto de pais. Não se esqueçam que nós podemos não ter autorização, e provavelmente não teremos, para divulgar junto dos outros alunos os endereços dos colegas de turma. Na maior parte dos casos aqui nas nossas escolas, como são endereços institucionais, eles acabam por saber, não será tão grave, mas no caso dos encarregados de educação é claramente uma situação complicada, porque nenhum dos encarregados de educação nos deu autorização de nós divulgarmos esse dado pessoal, que é o seu endereço de e-mail, aos outros encarregados de educação. E, portanto, por uma questão de proteção de dados, é de toda a conveniência que nós não coloquemos nos campos para ou nos campos CCC os endereços dos encarregados de educação, porque podemos vir a ter, às vezes, algum incómodo ou alguma chatice com isto. Portanto, faz todo sentido que esses endereços venham aqui para o campo
BCC, ou seja, para um campo que não é divulgado aos outros. De forma mais concreta, vamos ver um exemplo mais real. Vou rejeitar esta mensagem, não preciso dela para nada, não quero eliminar este rascunho, e agora vou criar uma nova mensagem. Esta nova mensagem vai ser de mim para mim. Eu sou o José Paulo Vasconcelos e vou enviar uma mensagem para mim próprio. Porquê? Porque não faz mal que os outros vejam este endereço. Este é o meu endereço institucional, portanto, os encarregados de educação, se virem o meu mail, não tem problema nenhum. Aliás, devem-no ver, devem-no conhecer. Os alunos, se o virem, não há problema nenhum. Provavelmente já o conhecem e já o utilizam. E agora vou colocar os nomes dos encarregados de educação aqui no BCC. Clico em BCC, abre-se esta linha e então aqui eu começo a colocar o encarregado de educação 1, o encarregado de educação 2, o encarregado de educação 3, o 4 e por aí adiante. Não vale a pena estar a acrescentar mais. Aquilo que faz sentido é perceberem que estes utilizadores, estes encarregados de educação, nenhum deles verá jamais o endereço dos outros que fazem parte desta lista. Ou seja, o encarregado de educação 1 vai receber a mensagem que eu vou enviar para mim próprio, vai receber uma cópia dessa mensagem, portanto ele será informado daquilo que eu quero informar, mas não saberá que o encarregado de educação 2 recebeu essa mensagem. Isso não é muito importante, sobretudo não saberá este endereço. Este endereço não será divulgado, como este também não. Nenhum destes endereços serão divulgados. Portanto, estes utilizadores que aqui estão no campo BCC são utilizadores que recebem a mensagem, mas cujos endereços não são divulgados. É uma questão de defesa de dados pessoais que eu recomendo vivamente que os professores tenham este cuidado sempre que estiverem a enviar correios de massa para grupos dos quais não tenham autorização para divulgar os endereços de correio eletrónico. Dito isto, vamos continuar com mais algumas definições. Obviamente temos aqui o assunto deve ser sempre preenchido. É uma questão de gentileza e para quem recebe muitos mails faz muito jeito se ter lá o assunto, é uma forma de triagem das mensagens, portanto é uma questão de colocar aqui o assunto, é escrever qualquer coisa. E depois temos aqui o corpo da mensagem, onde reparar que neste caso eu já tenho uma assinatura pré-formatada aqui, que já está aqui. Esta assinatura eu não escrevi agora, é uma assinatura que me é colada a todas as mensagens. São as assinaturas automáticas das mensagens e que fazem muito sentido e dão uma grande ajuda. Como é que isso se faz? É muito fácil. Vamos aqui a esta roda dentada. Estas rodas dentadas são sempre sinal de definições, é aqui que eu altero algumas coisas e, portanto, esta roda dentada que, obviamente, está nesta linha e que, portanto, corresponde às definições deste elemento, que é o elemento do Outlook, portanto, faz sentido. E, clicando então na roda dentada, tenho aqui algumas definições que posso escolher. As cores, se é o modo escuro ou não é o modo escuro, a caixa de entrada, se tem destaques ou não, enfim, são algumas definições que são muito fáceis de perceber, basta olhar para elas, são quase autoexplicativas e não é isto que eu vou aqui estar a explicar. Interessa-me sobretudo esta área aqui embaixo que tem a ver com ver todas as definições do Outlook. Aqui é que faz mais sentido e é aqui que nós vamos trabalhar. Clicando em ver todas as definições do Outlook, vou dar um clique, vai-me abrir uma janela relativa às definições. Faz sentido? É isto que eu quero. Destas definições, vocês podem percorrer por aqui, clicar e ver o que é que está, não faz mal nenhum andarem por aqui um bocadinho à procura e ver o que é que existe de interessante. O que interessa para este vídeo é este separador correio, onde estão as definições, este conjunto de definições que tem a ver com o correio eletrónico. Vamos começar por escolher a segunda opção, que é compor e responder. E no compor e responder, nós começamos logo
por ter a assinatura do e-mail. É neste espaço todo, neste retângulo que está aqui, que nós podemos definir a nossa assinatura que vai aparecer por defeito em todas as nossas mensagens. Escrevemos aqui o que quisermos, um texto mais prolongado, um texto mais curto, informações mais pessoais, informações mais institucionais, eventualmente um desenho que se pode colocar, uma imagem que se vai buscar aqui a este ícone, alterar o tipo de letra, alterar a cor, enfim, a formatação, como se estivéssemos no Word. Escrevemos nesta área como se estivéssemos no Word. É uma questão de experimentarem. Dá-se um clique aqui dentro e começa-se a fazer. Neste caso eu tenho aqui uma imagem, como vão reparar, isto aqui é uma imagem, o que está ali escrito não é texto, é a imagem. Eu tive que editar a imagem fora e depois importei a imagem para aqui. Nós podemos importar as imagens, podemos escrever, colocam aqui o que quiserem e fazem a vossa assinatura. Aqui cada um escolherá como entender. Tenho aqui dois botões que fazem sentido, que é incluir automaticamente a minha assinatura nas mensagens novas, ou seja, em todas as mensagens novas que eu escrever, esta assinatura vai aparecer, e eventualmente também incluir automaticamente nas mensagens que eu estiver a responder ou a reencaminhar. Quero chamar de seguida a atenção para estes dois botões, sobretudo para este, mostrar sempre BCC. Este é aquele botão que estava escondido mais ou menos num cantinho do envio da nova mensagem. Nós podemos fazer com que ele apareça de forma mais visível, para nós não nos esquecermos que ele está lá. Na minha caixa de correio, eu tenho este botão sempre ativo. Portanto, o que eu faço é clicar, mesmo aqui, mostrar sempre BCC, para que este botão esteja lá e eu não me esqueça que posso utilizar e seja mais fácil de utilizar. Continuando e percorrendo um pouco isto mais para baixo, esta área que aqui está é a área que tem a ver com a definição do tipo de letra das minhas mensagens, não é com a assinatura. Isto aqui é como é que as mensagens que eu escrever no Outlook, como é que vão aparecer aos outros utilizadores. Eu defino isso aqui. Escolho o tipo de letra, escolho o tamanho da letra e escolho alguns aspectos de formatação. O que eu escolher aqui vai ter reflexo neste exemplo que aparece ali. Vamos experimentar. Se eu escolher o tipo de letra, vamos supor Impact, obviamente percebe-se que é diferente. Se eu escolher outro tamanho, percebe-se que é diferente. Se eu mandar escolher uma cor, percebe-se que é diferente. As minhas mensagens vão ter este aspecto quando eu as envio. É preciso ter alguma cautela aqui, não ser demasiado fantasioso, porque nós nunca sabemos muito bem quem é que está do outro lado e para quem é que às vezes temos que mandar mensagens, e nem sempre mandar mensagens com letras um bocadinho alternativas ou cores algo ostensivas, nem sempre é boa ideia. Portanto, ter alguma parcimónia aqui nesta formatação e perceber que estaremos a enviar mensagens às vezes para colegas, com quem nos damos muito bem, outras vezes para alunos, para quem temos uma imagem a manter e às vezes para encarregados de educação, para quem é preciso ter algum cuidado na forma como os abordamos. Portanto, neste caso eu até vou colocar isto tudo mais ou menos como estava, penso que era assim, e a cor é preto, muito bem, e vou continuar a mandar as minhas mensagens de forma mais ou menos inócua, sem fazer grandes alterações. Além disso, importará falar aqui do anular o envio. Este anular o envio, se calhar no vosso caso pode estar aqui em 0 e ele pode ser definido como 0, 5 ou 10 segundos. Isto é um espaço de tempo, ali um momento, entre o momento em que nós clicamos em enviar a mensagem e o momento em que o Outlook efetivamente entrega a mensagem. Nós podemos pedir que seja imediato, que demore 5 segundos de espaçamento ou que demore 10 segundos. Eu tenho normalmente as minhas sempre com 10 segundos de atraso, porque me acontece com alguma frequência eu acabar de escrever a mensagem, clicar em enviar, e é sempre depois de clicar em enviar que eu me lembro que me esqueci de alguma coisa. Ou que não anexei o fecheiro, ou que não me despedi, ou que qualquer coisa.
é sempre depois de clicar em enviar. E às vezes estes 10 segundos entre o clicar em enviar e a mensagem ser efetivamente entregue, aparece uma janelinha no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo, a dizer que está a enviar e que tem lá a opção anular. E, portanto, eu tenho durante 10 segundos, eu posso anular o envio daquela mensagem, eventualmente corrigir e depois enviar as coisas como deve ser. Ficará ao vosso critério, mas é uma definição que pode fazer algum jeito. Importa não esquecer que no final é preciso clicar em guardar, porque senão todas as alterações que nós tínhamos feito para cima não aparecem. Portanto, não esquecer aqui do botão guardar, que é essencial para nós guardarmos as alterações que tínhamos feito. Portanto, é o que eu vou fazer neste caso. Vou clicar em guardar e as alterações às definições que eu fiz foram aplicadas. Prova disso, vou fechar esta janela. Portanto, depois de fazer as alterações, fecho a janela. Tenho isto aqui ainda. Vou rejeitar isto. Rejeitar o rascunho que eu estava a fazer, ok? A mensagem não segue. Prova de que eu fiz as alterações. Reparem que agora, quando eu escrever em nova mensagem, o campo BCC já me aparece aqui, bem visível na minha imagem, e já não está ali, algures meio escondido como estava. Pronto. Foi a alteração que eu fiz. Essa questão das listas de distribuição ou dos grupos não se passa diretamente aqui na área do correio eletrónico, mas numa outra área do Outlook. Se prestarem um bocadinho de atenção, verão que dentro do Outlook eu tenho aqui um conjunto de ícones e estes ícones fazem todos parte da ferramenta Outlook. Ainda que façam parte do Outlook, esta área é a relativa às mensagens, ao envio das mensagens do correio. Esta é a área reservada ao meu calendário, à minha agenda. Esta a área reservada aos contactos, o que significa que vai ser aqui que nós vamos trabalhar com as listas de distribuição e com os contactos. Esta é relativamente aos anexos e esta uma aplicação que pouca gente utiliza, mas que faz algum sentido, que é a aplicação To Do, que é a ideia, to do, do verbo to do em inglês, to do, que é as tarefas que temos para fazer, aquilo que está pendente e que nós temos que fazer. Ajuda-nos a organizar, mas enfim, não vamos explicar isso agora. Então, voltando às listas de distribuição, o que eu vou ter que fazer é clicar, sair desta área das mensagens e passar para a área dos contactos. Então eu vou clicar aqui nos contactos. E embora não tenha saído do Outlook, de facto não saí, estou numa outra área dentro do Outlook que tem a ver com os meus contactos. Estes são os contactos que eu tenho na minha agenda, se vocês quiserem, no meu livro de contactos. Também não há aqui nada de muito especial, por certo saberão isto. Se eu quiser adicionar um novo contacto, clico ali em novo contacto, aparece-me esta fichazinha que está aqui, é uma questão de eu preencher o nome, o apelido, o endereço de e-mail, eventualmente se souber o número de telemóvel e a empresa, pode ser o agrupamento, pode ser a escola onde este colega trabalha. Clicaria em criar e esta mensagem e este contacto ficaria. Posso sempre adicionar uma fotografia, é uma questão de clicar aqui e ir buscar a fotografia do utilizador e fica o contacto identificado com a fotografia, se eu tiver a fotografia deste utilizador. Clicava em criar e fico com o contacto feito. Neste caso não vou fazer, obviamente este utilizador não existe, vou eliminar, quero mesmo eliminar e volto a ter aqui aquilo que eu quero fazer. O que é que faz sentido nestes contactos? Sobretudo que eu utilizo as listas de contactos. Neste caso vou-vos mostrar, os meus contactos são estes, são os contactos todos do agrupamento, os professores, os alunos, enfim, é muita gente, e tenho as minhas listas de contactos. Estas são listas feitas por mim, com os contactos que me são significativos, agrupados de forma lógica. Por exemplo, esta primeira lista 11D é a lista dos meus alunos do 11º D. Sempre que eu quero enviar um mail aos meus alunos do 11º D, não tenho que escrever os 25
endereços destes alunos. Basta-me escrever o nome desta lista, 11D, e todos os alunos lá aparecem. O mesmo acontece para o 11H, para o 11E, enfim, para estas listas que eu tenho aqui. Como é que se fazem estas listas que são extraordinariamente confortáveis e úteis? Fazendo desta maneira. Não clico em novo contacto, mas neste botãozinho que está ao lado, eu clico e ele abre-me esta lista. E nesta lista eu tenho nova lista de contactos. Então eu posso escolher uma nova lista de contactos e ele vai me perguntar qual é o nome dessa lista. Este é o nome que eu quero dar à lista. Vamos supor que eu quero dar o nome 7A. Ok. É o sétimo A. É a lista do sétimo A. E agora tenho que começar a escolher os nomes dos utilizadores que eu quero que pertençam a esta lista. Se forem utilizadores do meu agrupamento, eles estão aqui. Eu começo a escrever o nome e eles vão aparecer. Se eu escrever Ana Maria, tenho aqui uma série delas. Vou escolher uma qualquer, vai ser esta. Vou agora escolher uma Beatriz, pode ser esta Beatriz. Vou escolher uma Carla, que é esta. Vou escolher um Daniel, que pode ser este, etc, etc. E vou adicionando aqui os utilizadores que fazem parte da minha lista. Se fizerem parte já é muito fácil. Se não fizerem, eu tenho que escrever o endereço completo. Por exemplo, o Zacarias do gmail.com não faz parte da lista dos contactos do meu agrupamento. Isso não é impeditivo que eu associe. Neste caso, eu escrevo o endereço completo, zacarias@gmail.com, e mando adicionar. E ele está aqui e faz parte também da lista. Estas cruzinhas que aqui estão servem para eu retirar. Se eu de repente pensar que a Beatriz Neves não faz parte desta lista, clico e ela desaparece. Pronto. Vou adicionando ou retirando contactos por aqui. Depois de ter dado o nome à lista, de ter acrescentado os elementos, mando criar esta lista. E esta lista passa a ser uma lista com 4 elementos. Mas podiam ser 40. E 4 elementos não é muito difícil, mas 40 mails já é muito complicado. Qual é a vantagem disto? É que quando eu for, então eu volto aqui para o mail. Agora vou ali ao mail. E quando eu quiser escrever uma nova mensagem, no campo para, eu não preciso de escrever os 4 ou os 40 utilizadores, basta eu escrever o nome da lista, 7A. E tenho aqui a lista já definida, que é uma lista que eu criei na área dos meus contactos. Clico em 7A e estão ali os utilizadores todos. Eu não os vejo, mas eles estão ali. Se eu clicar no mais, eu vou vê-los individualmente. Cá estão, os 4. Estas listas podem ser utilizadas no campo para, no campo CC ou no campo BCC. Imaginem que eu quero enviar uma cópia desta mensagem para uma turma de formandos, por exemplo, para a turma 1GI, que por acaso já a criei, já tenho aqui a lista, e eu no BCC posso clicar aqui. E aqui por trás deste endereço, por trás deste nome, estão todos os formandos desta turma. Se eu clicar ali, ele vai me mostrar que estão lá todos. Todos vão receber uma cópia desta informação ou desta mensagem, mas nenhuma destes quatro elementos vai saber que estes indivíduos também receberam, e, mais importante, nenhum destes 4 elementos vai saber quais são os mails destes utilizadores. Portanto, isto também dá para fazer para os encarregados de educação, para os alunos, etc, etc. Isto são as listas de distribuição. Quem trabalha... Vamos voltar aos contactos. Vou cancelar, rejeitar este rascunho, não quero. E vamos então voltar aos contactos. Às vezes há a tentação, quem trabalha no Office 365, de em vez de criar listas de contactos, criar grupos. Cuidado que estes grupos não são criados só para mim, são criados para a organização toda. Neste caso, para o agrupamento todo. Se eu criar um grupo chamado, por exemplo, 7A, significa que o grupo que eu criar é o 7A e mais ninguém o pode criar. E eu vou ser o proprietário daquele grupo e, portanto, mais ninguém pode entrar,
mais ninguém o pode alterar e mais ninguém o pode usar, senão eu que sou proprietário e aqueles a quem eu colocar que eu colocar neste grupo. Eu estou aqui à frente dos grupos, tenho de sair. Os grupos estão aqui em baixo, são estes. Uma coisa são as listas de contacto, percebam uma coisa. Outra coisa completamente diferente são os grupos. Os grupos são organizações, são entidades orgânicas que pertencem à própria comunidade e à própria organização, à própria estrutura do Office 365. Não é boa ideia utilizarem grupos, a não ser que saibam exatamente o que é que estão a fazer. Faz sentido, por exemplo, utilizar os grupos para os diretores de turma. Na medida que quem cria este grupo seja alguém que está na escola durante vários anos e que todos os anos retira deste grupo os que já não são diretores de turma e coloca neste grupo os novos diretores de turma. Se for alguém que é responsável durante vários anos pelos diretores de turma, faz sentido que gira este grupo e é para isso que eles foram criados. Se for para um professor criar um grupo que é o 7º A, reparem, o 7º A só dura um ano, porque para o ano estes elementos que estão no 7º A vão pertencer a uma outra turma, que há de ser o 8º A, enfim, supostamente. E os que estavam este ano no 6º A e que para o ano estão no 7º A, quando quiserem aceder ao 7º A, o grupo já está ocupado. E está o grupo ocupado por quem? Pelos alunos que nessa altura vão estar no 8º A. Portanto, a questão aqui é, e normalmente os professores não têm o cuidado de, este ano eu tenho o 7º A, quando o ano acabar eu vou retirar todos os meus alunos deste grupo e vou entregar este grupo ao proprietário que há de ser o diretor de turma do 7º A do próximo ano. Ninguém tem esse cuidado e, portanto, a ideia dos grupos faz todo o sentido, mas faz todo o sentido que sejam geridos pela própria organização. Eu acho que o utilizador comum, eu, vocês, não devemos utilizar aqui. Eu tenho aqui alguns, mas utilizei sobretudo para experimentar. Eu tenho grupos dos quais eu sou membro, que estão aqui. Estes são grupos para os quais eu fui chamado, eu fui integrado nestes grupos, e estes são grupos dos quais eu sou proprietário. São grupos porque eu estive a experimentar isto. A minha ideia é muito, antes do final do ano acabar, eu eliminar estes grupos, destruí-los, fazer com que eles não estejam a ocupar uma entidade organizacional. Para o professor, recapitulando e arrumando as ideias, para o professor, o que faz mais sentido é que nós trabalhemos com as listas de contactos. Estas listas são nossas, de cada um. Eu posso meter aqui as imagens, posso formatar, posso fazer uma série de coisas, porque é a minha lista e posso alterar como quiser. E anda sempre comigo. E, portanto, para mim, o que faz mais sentido é as listas de contactos, ou os contactos individuais, obviamente, mas isso é de um para um, ou então se for grupos que a gente defina aqui, estas listas de distribuição, que podemos alterar a qualquer momento. Penso que ficou claro, eu posso clicar e alterar o conteúdo desta lista. Pronto, então resumindo e concluindo, penso que ficou claro em relação ao Outlook. Nós falámos de coisas como os campos para o campo CC, o campo BCC, falámos da importância de escrever o assunto, falámos de algumas configurações, nomeadamente a questão das assinaturas automáticas, do tempo de espera de atraso entre o clicar em enviar e a mensagem ser efetivamente enviada. Vimos também a possibilidade de alterar a formatação das mensagens e vimos agora na parte final como é que eu devo utilizar a questão dos contactos e a utilização das listas de contactos, que são as listas de contactos ou listas de distribuição, que são aquelas que são minhas e que eu giro como quero. Tendo muito cuidado, na minha opinião, com a criação de grupos em termos de organização. Acho que fazem sentido se forem criados pela organização, não fazem muito sentido se forem criados pelos utilizadores da organização. Dito isto, espero que tenha sido útil, que tenha servido para tirarem daqui algum proveito e, obviamente, como sempre, disponham, estou à vossa disposição para aquilo que precisarem.
Até sempre.